Você abriu sua Bíblia, Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deus criou todas as coisas. Para mim, imaginar uma existência aleatória, fruto da evolução, é algo completamente estranho. Imagina que você está caminhando numa floresta, fazendo uma trilha, e de repente, no meio da sua caminhada, você se depara com uma bola. Uma bola, pode pensar aí, uma bola de futebol. Se você olhasse para uma bola de futebol no meio da floresta, você pensaria que ela está ali, fruto de muitos anos, ela nasceu ali simplesmente ou alguém colocou ela ali? Uma bola no meio da floresta, eu só consigo imaginar que alguém colocou ela ali. Eu não sei se você sabe, mas todos nós vivemos em cima de uma grande bola. Uma bola que pesa aproximadamente 6 septilhões de quilos. Se você não sabe o tamanho desse número, é um 6 com 24 zeros do lado. É muito quilo. Gira a 107 mil quilômetros por hora ao redor de outra bola ainda muito maior. E tem gente que olha para isso, olha para o universo e acha que isso foi capaz de surgir do nada. Eu prefiro olhar e acreditar que alguém colocou essa bola ali. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina para a gente que Deus criou a terra, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, Ele criou todos os seres, as vegetações, Ele criou todas as estrelas e todas as galáxias, Ele criou toda a matéria que compõe a criação. E foi Ele que criou o ser humano. Ele fez o ser humano para se relacionar, mas o ser humano se voltou contra ele próprio, contra o seu Criador. O primeiro casal, Adão e Eva, que foi criado por Deus, quis viver por conta própria. Esse casal, em determinado momento, se rebelou, desobedeceu, virou as costas para o seu Criador, para Deus. Era uma ordem tão simples, era só não comer de um fruto. Eles não quiseram dar ouvidos a essa ordem. Desde então, o ser humano é condenado como pecador. Todos nós hoje que vivemos aqui no século 21, nós nascemos condenados como pecadores. Isso traz desdobramentos para a nossa vida. Pensa na sua última semana, nessa semana que se passou. Você fez alguma coisa só nessa última semana? Não estou nem perguntando da sua vida toda, que você tenha se arrependido. Eu, essa semana, fui levar a Lê num laboratório para ela fazer um exame médico. E aí eu estava lá esperando com o meu carro, não tinha vaga em frente ao laboratório, ela desceu, eu fiquei esperando, pisca-alerta ligado. De repente, surge uma vaga, eu pensei, vou entrar nessa vaga. Outro cara brota do nada, e aí ele para ali na frente, não me deixa entrar, faz um sinal assim para o amigo dele, para ele jogar o carro. Eu fiquei irado, eu fiquei revoltado nessa semana. Depois eu me arrependi muito por isso, porque eu tenho muita dificuldade de me irar e não pecar. A Bíblia vai ensinar a gente, quando você se irar, não peque, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Sabe por que isso acontece na nossa vida? Porque todos nós somos pecadores desde que nascemos. Depois da queda, depois desse momento que o primeiro casal se rebela contra Deus, Deus olha para eles, olha para a humanidade a partir dele e declara, vocês são pecadores, por isso todos agora nascem nessa condição de pecadores. Por isso a Bíblia vai ensinar para cada um de nós, lá num texto que está em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e agora estão separados da presença de Deus. Todos pecaram, todos são pecadores e vivem então numa condição de separação de Deus. Pecado,
A definição por si só é desvio. Pecado é o erro de um alvo que foi estabelecido por Deus. Deus foi quem criou todas as coisas. Ele tinha vontades reveladas ali. Quando a gente desvia disso, dessa criação perfeita dele por nós, a gente peca. Deus criou a vida de um jeito. Quando a gente vive sem fazer do jeito que ele criou, sem fazer de acordo com a sua vontade, do seu jeito, nós pecamos. Pecado é desvio do caminho, é infidelidade, é transgressão. Todos nós nascemos com essa capacidade de se desviar da vontade de Deus para cada um de nós. E isso é algo que é totalmente natural dentro da gente. Por isso que qualquer pessoa, qualquer um de nós que está aqui, que não está aqui, em algum momento já mentiu, em algum momento já enganou, em algum momento já sentiu inveja, em algum momento já foi egoísta, em algum momento já se irou sem motivo, em algum momento já roubou, em algum momento já adulterou, em algum momento já traiu, em algum momento já zombou, em algum momento já maltratou. Os efeitos do pecado foram trágicos na vida do ser humano, e a consequência final disso é a morte. Um pouco mais para frente, nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, o apóstolo vai escrever: da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É por causa do pecado que os seres humanos morrem. Lá em Romanos 6, 23, a Bíblia vai ensinar para a gente que a consequência do pecado é a morte. Sabe por que você pode falar que a única certeza que todo ser humano tem é que um dia vai morrer? Você só pode declarar essa certeza porque você é pecador, e eu sou pecador também. E aqui eu não estou querendo dizer que a gente nasce bonzinho e no primeiro erro que a gente comete, na primeira falha que a gente comete, então a gente se torna pecador. Não! Nós já nascemos numa condição de pecado. Eu olho para minha filha, Manuzinha, que está ali com a Lê. Ela, pequenininha, fofinha. Antes dela olhar o primeiro videozinho de qualquer tela na frente dela, antes de alguém ensinar qualquer coisa, eu e Letícia nunca encostamos a mão dela no sentido de disciplinar, batendo nela. No determinado momento, ela se sentindo contrariada, ela teve o impulso de bater na gente. Eu me lembro da Lê olhando para mim e falando assim: cara, como que pode isso? A gente nunca ensinou, ela nunca viu ninguém fazendo. Da onde que brota isso? Esse impulso de e querer bater. Sabe por que isso acontece? Porque todo ser humano nasce nesse estado, num estado de pecado. E o grande problema é que o pecado separa o ser humano de Deus. É o pecado que separou o ser humano do seu Criador lá atrás. O pecado separou a criatura do Criador. E é o que separa todos nós hoje dele. E, consequentemente, gera a morte. Se a história acabasse aí, a minha pregação terminasse agora, o que seria da nossa existência? O que seria da minha vida? O que seria da sua vida? Seria algo terrível, seria algo assombroso, mas havia uma esperança. Havia uma esperança. Se por causa do pecado nós fomos separados de Deus e agora estamos sujeitos à morte, a única forma de viver seria alguém ou alguma coisa que pudesse mudar essa condição. Algo ou alguém que fosse capaz de restaurar esse relacionamento quebrado com o Criador. E esse alguém é Jesus. Jesus nasce. Jesus nasceu, meus irmãos queridos. Ele é Deus, mas ele vem em forma de ser humano. Jesus, sendo Deus, vem em forma de homem para fazer o que nenhum de nós poderia fazer. Ele vem nos reconciliar com Deus e assim ele nos livra da morte. O homem pecou, o homem foi afastado de Deus, ele não poderia se reaproximar por si só. Se ele já nasce numa condição de pecado, ele já nasce como um inimigo de Deus, como que por si só ele vai se aproximar de novo de um Deus tão perfeito e santo? Jesus nasce
para dar a própria vida por mim e por você naquela cruz, e Ele muda tudo. Por isso nós dizemos que Jesus veio nos salvar. Jesus é a única forma da criatura se reconectar com o Criador. Por isso, o nascimento de Jesus é o acontecimento mais importante de toda a história. Esse acontecimento é tão importante, é tão impressionante, é tão aguardado, que muitas profecias falaram a respeito dele muitos anos antes de acontecer. O texto que a gente começou lendo aqui no início dessa noite é uma profecia que fala a respeito do nascimento de Jesus. Essa profecia, lá no profeta Isaías, aconteceu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos antes, o profeta, cheio do Espírito, fala da vinda do Messias. Esse Messias que seria revelado depois em Jesus. E ele, cheio do Espírito Santo, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No momento que Jesus vem ao mundo, o Criador da vida entra na vida criada. Ele nasceu como um menino, ele viveu aqui uma vida comum, como um ser humano qualquer, e ele obedeceu toda a lei de Deus. Ele foi perfeito em tudo o que fez, ele não se desviou, ele não cometeu pecado algum. Por isso, ele, e só ele, poderia ter dado a vida no lugar da nossa. Só Jesus poderia fazer isso. Por ele ser homem, o seu sacrifício poderia ser aceito em favor dos homens. E por ele ser Deus, o seu sacrifício poderia ter um alcance suficiente a todos aqueles que viessem a crer. Essa é a razão de toda a nossa esperança. Esse, irmãos, é o sentido do Natal. Esse é o real sentido do Natal. O Natal é o anúncio de que um Salvador nasceu. Deus em pessoa veio até nós. Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele se importa. Por isso a gente pode dizer que o nascimento de Jesus é a certeza de duas coisas. A primeira é que Deus não está alheio à aflição humana. E a segunda, que o seu amor por nós é muito maior do que o que a gente pode pensar. Eu queria detalhar um pouquinho essas duas coisas. Em primeiro lugar, Deus não está alheio à aflição humana. Deus viu o estrago que o pecado fez no mundo. Toda desordem, toda violência, toda angústia, toda preocupação, todo medo, toda mentira, todo o egoísmo, tudo aquilo que a gente pode pensar de ruim, de podre, de sujeira, entrou na humanidade por causa do pecado. E Deus olhou para isso e trouxe a única solução possível. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus. A resposta de Deus à aflição humana é um menino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Sabe quando alguém vê uma guerra acontecendo, quando alguém se depara com coisas horríveis acontecendo no mundo e pergunta: por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Se Ele é tão bom, por que essas coisas então acontecem? Sabe, essa pergunta que, na verdade, ela tem ali algo dentro dela, como se Deus não se importasse. Falar que Deus não se importa é desconhecer o sentido do Natal. A questão é que Ele já deu para todos nós o que há de mais precioso em toda a história. Ele já deu Jesus, Ele enviou Jesus. Jesus é o próprio Deus em forma humana. Ele nasce como um menino, Ele cresce e cumpre todos os requisitos necessários para ser considerado uma oferta perfeita no nosso lugar. As guerras e coisas ruins que acontecem por causa do pecado humano. E Deus não está alheio a essas coisas. A razão de toda a aflição humana é o pecado. E Deus perdoa os nossos pecados em Jesus. A gente
no dia a dia, vive sempre com a expectativa da melhor resposta. Quando a gente, por exemplo, participa de uma entrevista de emprego, quando a gente planeja um filho, quando a gente pede a Deus um parceiro, uma parceira para se casar, quando a gente faz um exame que está investigando uma dor que a gente começou a sentir há algum tempo, o que a gente quer é ouvir uma resposta positiva. A gente sempre espera uma resposta favorável, a melhor possível. Isso vale para todas as situações da vida. A gente sempre espera, a gente sempre deseja uma resposta favorável. A resposta de Deus a um mundo carente e sem sentido, a resposta de Deus a um mundo cheio de escuridão, cheio de angústia, cheio de morte, a resposta de Deus a um mundo repleto de egoísmo, completamente vazio de significado, é a melhor resposta que pode existir. A resposta de Deus a tudo isso é um menino. Essa é a melhor resposta que a humanidade poderia esperar. Esse menino é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele filho do carpinteiro, o filho daquela virgem, o filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo, é aquele sobre quem a Escritura afirma que o governo está sobre os seus ombros. Jesus vem ao mundo como um menino. E essa, irmãos, é a maior prova de humildade que o mundo já viu. O Deus criador de todo o universo se esvazia e vem na forma de um ser humano. Eu me lembrei quando eu estagiava num grande fundo de pensão, estágio ainda, tem muitos anos isso. De vez em quando, o diretor da fundação chamava os funcionários para uma reunião lá no andar da diretoria, que era o último andar. Eu trabalhava na área de investimentos, era um andar abaixo. De vez em quando ele chamava os funcionários, a galera ia para lá, tinha uma reunião. No final de uma dessas reuniões, eu estava apertado, precisava ir no banheiro. Saí da reunião, procurei um banheiro no andar da diretoria. De repente, uma moça que fazia limpeza ali daquele andar falou assim, você não pode entrar aí não. Aí é o banheiro só da diretoria. Fiquei pensando, o que será que eles fazem? Será que é diferente das pessoas comuns? Mas eu não pude entrar ali. Os homens amam esse tipo de coisa, amam esse status, essa posição de superioridade. Eles querem se sentir cada vez mais importantes, cada vez mais poderosos, cada vez mais populares, reconhecidos. Tente você entrar num ambiente que só tenha milionário, se você não for um. Cheio de milionário ali, que adora se gabar pelo que conquistou, pelo que tem. Eles vão te olhar e vão te menosprezar. É bem capaz que você se sinta muito mal por se sentir tão inferiorizado. Porque os homens valorizam o poder, os homens valorizam a fama, a glória humana. O que eu estou querendo falar aqui essa noite é que o Deus de toda glória fez algo que é inimaginável aos homens. Ele se humilhou quando se fez um ser humano. Jesus não se humilha só quando ele vai para uma cruz, não. Ele se humilha quando ele nasce na forma de um bebê. E como um menino, ele nasce num lugar desprezado, pobre, sem nenhum conforto, sem nenhuma majestade, ainda que ele fosse o Criador do mundo. Sabe o que isso ensina para a gente? A gente não precisa de coisas para ser feliz. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de bens, você não precisa de popularidade, de reconhecimento. Nós precisamos de um Salvador humano, que não se importa com o status social, nem com majestade humana. O fato dele vir e dar a vida no nosso lugar, nos mostra o quanto ele se importa. O nosso Deus se importa. Talvez você esteja aqui essa noite e tenha descoberto recentemente uma traição e você se sinta um lixo. Talvez você tenha descoberto uma doença que é incurável. Descobrir uma doença já é ruim, quanto mais uma doença que é incurável. Talvez você se sinta rejeitado pelos seus amigos, pela sua família, até mesmo pelo seu pai ou pela sua mãe. Talvez você tenha um sentimento real de que ninguém se importa com você, de
que sua vida não vale nada. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. O nascimento de Jesus é um grito de amor que diz: eu me importo, eu te amo, eu me importo com a sua vida, eu não rejeito ninguém, eu não traio ninguém, eu não abandono, eu te conheço desde que você era um embrião, eu quero você agora perto de mim, eu dei a minha vida naquela cruz para ter a sua por perto, para sempre. Eu nasci nesse mundo e fiz o que era preciso ser feito. Agora eu posso e eu quero nascer dentro de você também. O nascimento de Jesus definitivamente nos mostra que Deus não está alheio à aflição humana. E a segunda implicação direta disso é que o amor de Deus por nós é muito maior do que a gente pode pensar. Deus vê o quanto a gente é carente, o quanto a gente é dependente, o quanto a gente é necessitado. E em vez de olhar para isso tudo e resolver o nosso problema à distância, falando: eu tenho poder para isso, vai, se vira aí. Ele entrega o que ele tem de mais precioso, ele entrega o seu próprio filho. Somente alguém que ama incondicionalmente nos dá o que tem de mais precioso. Deus nos dá em Jesus tudo o que a gente precisa, irmãos. Um filho nos é dado, mas não é qualquer filho, não. É um filho que vai ser chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esses adjetivos falam sobre a essência de Jesus quando nascesse como menino. Maravilhoso Conselheiro significa que ele estaria acima dos limites da compreensão da existência humana. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele não é qualquer conselheiro. Sendo ungido com o espírito de sabedoria, ele teria todo o conselho sábio e necessário para o exercício do seu ofício de rei. Essa qualidade de ser um maravilhoso conselheiro é indispensável para a salvação do seu povo. Ele precisava ser um maravilhoso conselheiro, como ele é. Deus poderoso significa que, além dele ter conselhos perfeitos, ele tem todo o poder nas suas mãos, mas não é só isso, ele também é Deus. Ele não é um homem poderoso, ele é Deus poderoso, ele tem uma natureza divina. Semana passada a gente teve aqui a explicação teológica das duas naturezas de Jesus. Se você quer ouvir de novo, assista a pregação da semana passada. Jesus é homem, mas também é Deus. Como Deus poderoso, ele é totalmente capaz de proteger o seu povo de qualquer coisa. Pai eterno significa que ele lida com o seu povo da mesma forma como um pai lida com os seus filhos. Ele vai cuidar do seu povo até o fim, até a eternidade. Como Pai da eternidade, ele não vai ser apenas o Senhor da eternidade, mas também o autor da vida eterna dos redimidos. Por isso, o reino de Jesus nunca vai ter fim. E por fim, ele é o príncipe da paz. A paz que ele traz não é qualquer paz. A paz que esse príncipe da paz traz é muito maior do que apenas acabar com as guerras do mundo. A paz que ele traz é muito maior do que apenas fazer as pessoas deixarem de brigar. E é muito maior do que apenas fazer a nossa mente se sentir mais tranquila. Sabe, quando você vai para casa e fala: hoje eu estou em paz, e deita na sua cama e dorme bem. A paz que ele traz é a paz verdadeira de hoje nós termos acesso a Deus sem sermos condenados. Essa paz é inigualável. Longe de Deus, a nossa alma fica completamente inquieta, porque ela sente um vazio, ela sente uma culpa que ela não consegue explicar. Isso acontece porque essa alma está longe do Criador da vida. E como a gente falou no início aqui, por nós nascermos pecadores, nós nunca vamos encontrar paz verdadeira longe de Jesus Cristo, que é o perfeito príncipe da paz. Porque só Jesus pode nos reconciliar com Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus eterno.
um menino que nasceu, Jesus Cristo, tem tudo o que nós sempre precisamos. Ele é aquele que nos ensina a verdade com conselhos perfeitos, maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que tem todo o poder e sempre vai nos proteger, Deus poderoso. Ele é aquele que cuida de nós com amor de pai, é o Pai eterno. Ele é aquele que enche a nossa vida de paz. Ele é o único e perfeito príncipe da paz. Irmãos, o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais importante da história, porque ele traz o que a humanidade mais precisa. Ele traz de volta vida com Deus. O que o ser humano mais precisa é se reconectar com o seu Criador. O próprio Deus, que foi o traído, que sofreu a rejeição da sua própria criação, ele olha para isso tudo e ele oferece a solução para a gente se aproximar novamente. Ele dá a sua própria vida para que, crendo nele, os seres humanos possam se aproximar novamente e possam ter vida. Isso é amor. Isso é amor. É um amor muito maior e muito mais profundo do que a gente poderia pensar. Deus se importa com a humanidade, Deus ama o seu povo, Jesus nasceu, essa é a prova. Diante disso tudo, o que ele espera de nós então? Existem duas respostas que nós podemos dar para esse Deus: gratidão e rendição completa. Em primeiro lugar, gratidão. Foi bastante falado aqui no último culto sobre a importância da gente comemorar esse acontecimento, da gente celebrar o Natal. A gente sabe, Jesus não deve ter nascido, obviamente, no dia 25 de dezembro, cravado. Já pensou se a gente chega no céu e descobre que foi 25 de dezembro? Vai ser engraçado. Mas ele pode não ter nascido e não tem problema. O fato da gente não saber o dia exato não significa que ele não nasceu. Ele nasceu. É isso que a gente celebra. A gente escolheu um dia para isso. Isso é maravilhoso demais. Porque o que isso representa é algo inimaginável. Jesus nascer é algo inimaginável. Jesus nasceu, ele veio ao mundo em forma humana, ele viveu entre nós, ele deu a própria vida numa cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou, porque a morte não poderia vencer. Nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria inventar uma história dessa, porque é impossível. O nascimento de Jesus é algo extraordinário e merece toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Irmãos queridos, se ele não nascesse, não haveria esperança. Se ele não nascesse, não haveria alegria. Se Jesus não nascesse, não haveria vida. Se Jesus não nascesse, não haveria redenção, não haveria perdão, não haveria paz. As nossas Bíblias iam terminar no profeta Malaquias. A gente ia ficar esperando por algum Messias. A gente não teria uma igreja como essa. A gente nem saberia o que é o amor verdadeiro, muito menos perdão. Mas ele veio. Jesus nasceu. Irmãos queridos, Jesus nasceu. Essa notícia é maravilhosa demais. Graças a Deus, Jesus nasceu. Obrigado, Senhor, por nos amar assim. E a segunda consequência imediata é rendição completa. Nós precisamos nos render. No relato que Lucas, o evangelista Lucas, vai escrever sobre o nascimento de Jesus, lá no capítulo 2, verso 11, ele vai dizer que um anjo apareceu para alguns pastores e disse então para esses pastores: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, se um Salvador nasceu, isso implica que eu e você precisamos de um. Se um Salvador precisou nascer, isso significa que a humanidade precisa de um Salvador. Natal é o anúncio de que um Salvador nasceu. Deus em pessoa veio até nós, mas Jesus é Salvador e Senhor.
Ele não é só Salvador. No Evangelho de Lucas, você vai ver que 98 vezes Jesus é referido como Senhor, apenas 2 vezes ele é referido como Salvador. Ele é Salvador, mas ele também é Senhor. Isso significa para mim e para você que é impossível a gente desejar Cristo como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Não tem como a gente fazer isso. O Natal é a excelente notícia de que nós podemos ter esperança porque o Salvador nasceu, mas também é um convite ao arrependimento e a uma vida rendida agora ao seu senhorio. Talvez você tenha entrado numa igreja hoje pela primeira vez. Talvez você tenha recebido um convite, veio ver o que acontece aqui. Talvez você já conheça Jesus há bastante tempo, mas está muito distante dele. Jesus nasceu para mim e nasceu para você também. Você pode, hoje, se render e reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor, porque é isso que Ele é. Quando a gente reconhece, quando a gente se rende, a nossa vida é completamente transformada. A gente passa a ter paz verdadeira, a gente começa a desfrutar de descanso, a gente começa a ter satisfação, porque nós fomos criados por Ele, para Ele. Um escritor do século IV, cristão, disse o seguinte: nossos corações foram feitos para Ti, ó Deus, e eles nunca descansarão até que descansem em Ti. Irmãos, existe um espaço no nosso coração que só pode ser preenchido se Jesus preencher. Por isso o Natal é tão celebrado por nós cristãos, é tão desejado por nós cristãos, é tão esperado por nós, porque a nossa vida não teria sentido sem Jesus. Ele nos ama, Ele se importa, Ele quer fazer parte da sua história também. Talvez Ele não resolva todos os seus problemas, na verdade, Ele nem promete coisas assim. Se você já foi em alguma igreja e te prometeram isso, aceite Jesus, você vai receber tudo, seus problemas vão acabar, isso é mentira. Jesus não promete acabar com os seus problemas, mas certamente só Jesus é capaz de resolver o pior problema, a inimizade com Deus. Isso Ele promete e Ele faz. E isso é a única coisa que você vai desejar em toda a sua vida. Ele veio como menino, Ele viveu entre nós, Ele deu a vida numa cruz, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, todos nós podemos viver para sempre, à medida que nós crermos nele. Para fazer parte disso, basta apenas se render, rendição completa, reconhecer Jesus. Eu quero que você seja o meu Salvador e o meu Senhor para sempre, eu quero fazer parte disso. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deus nos deu um filho. Não foi um filho qualquer, Ele nos deu o Filho. O único filho, o único que Ele podia dar, o único que seria capaz de nos salvar, o único que poderia nos reconciliar, o único que seria capaz de olhar nos nossos olhos e demonstrar com a própria vida o quanto nos ama. Aquele que é desde a eternidade, aquele que num determinado momento da história se fez homem, e por causa disso Ele vai ser homem agora para sempre. Você consegue imaginar a grandeza e a profundidade disso? Jesus vai ser homem por toda a eternidade, porque Ele ama a sua vida e Ele me ama. Jesus é o Filho por meio de quem todo ser humano pode ser salvo. Ele é quem tem o governo da história sobre os seus ombros. Ele é o maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz.
que nós sejamos gratos para sempre e que nós sempre vivamos rendidos ao seu senhorio. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo fato, Jesus, de que você entrou na história, você nos amou a esse ponto. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Jesus? A nossa mente humana e limitada não consegue compreender a grandeza, a dimensão, a profundidade disso, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te dizer de uma forma pequena, de uma forma limitada mesmo, o quanto nós te amamos, Senhor. Senhor, nós te amamos. Não existem palavras para descrever o tamanho, Senhor, do que a gente sente, o tamanho do que a gente gostaria de te dizer, Senhor. A gente simplesmente te ama com amor falho mesmo, com amor de ser humano, pecador. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela esperança da eternidade, nós te agradecemos pela sua vida, nós te agradecemos por se importar, nós te agradecemos pelo seu abraço, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por todas as coisas que o Senhor faz por nós. Obrigado porque você nasceu, Jesus. Isso é algo que é impensável. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade pertencem a você, Senhor. Seja exaltado no meio dessa igreja para sempre. No seu nome nós oramos, Senhor. Amém.